João 13,16, a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Eu acho que você completou aí do outro lado. Então, amor é a primeira coisa que vem na mente quando a gente fala sobre Jesus, sobre Deus. Pelo menos na minha mente é o que vem. Mas você já parou para pensar por que é que Deus nos ama? Da onde que veio? Porque assim, eu olhando para mim, eu não vejo razões nenhuma para ele me amar, porque parece que não dão motivos, sabe? E quando eu olho para algumas pessoas, não sei se isso acontece contigo também, elas também não dão. Elas também não dão razão nenhuma. Então por que é que Deus nos ama? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu espero que ele abençoe muito você. Diante de Deus, o extraordinário acontece. Eu quero te ajudar a entender o que eu comecei a entender agora. Tô sendo bem sério, eu comecei a entender agora. São 3 pontos. E eu vou falar os 3 aqui de uma vez só para você. Por que é que Deus nos ama? 3 pontos. E o primeiro deles é muito óbvio e eu fiquei pensando assim, por que que eu não pensei nisso antes? O primeiro ponto é o seguinte, por causa de quem ele é. E aí é onde tá a chave. Eu acho que essa é a principal chave de tudo. A gente fica pensando assim, por que é que Deus me ama? E a gente começa a olhar pra gente, né, em busca de algo em nós que meio que justifique o amor que Deus sente. Mas na realidade não é sobre algo em nós, é sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre o que Ele tem. A personalidade de Deus é uma personalidade que é assim, independente de quem somos, independente do que a gente faça, independente das nossas falhas, dos nossos erros e defeitos, Deus nos ama. Não é sobre nós. É sobre ele. É quem ele é. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de graça. E é interessante, quando você vai olhar na Bíblia, esse Deus de amor está o tempo inteiro querendo nos amar. Primeiro, ele nos cria, a sua imagem, a sua semelhança. E daí você vai ver ele visitando Adão, Eva, todos os dias, na viração dos dias no jardim. Ele vai se relacionar. Por quê? Porque ele ama seus filhos. E daí o ser humano vai e peca. E o Deus da graça, o Deus do amor, manda seu filho. E eu vou até um pouquinho antes ainda. E Deus da graça, Deus do amor, vai ao encontro de Adão, mesmo Adão se escondendo. Ele restaura Adão, dando uma nova oportunidade a Adão. Vai tirar Adão do jardim? Vai, porque todo pecado ele tem consequência. Mas ele restaura, ele dá uma nova oportunidade a Adão. Você já parou para pensar nisso? E essa nova oportunidade se chamará lá no futuro Jesus. Mas Deus já conhecia, era o Filho, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o tempo vai passando, a humanidade deveria apontar para essa salvação, deveria toda ela apontar para Cristo, mas o pecado ele continua. A queda do homem, ele faz o homem ir por caminhos que não são muito legais. E daí tem todas aquelas passagens da Bíblia que você deve conhecer: Isaac, Jacó, José, enfim, Noé, Torre de Babel. E o povo de Israel ele vai para o Egito. E quando ele é retirado do Egito, pelo Deus que o amou, esse Deus estabelece uma coisa chamada tabernáculo. Ele quer habitar, ele quer um lugar para ele no meio do povo. Só que do jeito que a gente estava, todo cheio de pecado, não dava para Deus habitar, né? Porque a luz e as trevas não habitam no mesmo lugar. Então Deus fala para Moisés: construa um lugar onde eu possa me revelar ali, porque ele queria se revelar para o seu povo. Ele queria se manifestar para o seu povo. E daí, depois do tabernáculo, veio o templo, construído por Salomão. O templo foi destruído, mas aí ele foi restaurado. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. E acima de tudo, Jesus veio. E é aí onde a gente entra no Deus amou o mundo. Então você percebe, o tempo inteiro Deus está querendo estar perto da gente. E isso me fez refletir muito esse ponto, sabe? Porque é um ser gigantão, maravilhoso, querendo o tempo inteiro estar perto de mim. E eu, pequena, falha o tempo inteiro, fazendo de tudo para meio que estar longe dele. Não é que seja consciente, sabe? Mas inconscientemente a gente faz algumas coisas que nos afastam de Deus. Mas ainda assim ele quer estar perto da gente e ele continua nos amando. Porque ele é Deus. Porque ele é Pai. Porque ele é o nosso Senhor. Porque ele é o nosso Salvador. Porque ele é Deus. Então o primeiro motivo para Deus te amar é por quem ele é. Forte isso, né? Por quem ele é. Eu vou te dar um segundo motivo aqui. Por causa do que ele colocou em nós. Foca nisso. Primeiro motivo, por causa de quem ele é, por quem ele é. Segundo motivo, por causa do que ele colocou em nós.
O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E eu acho muito interessante quando as escrituras vão falar que quando a gente não sabe o que orar, quando a gente não sabe o que pedir, o que falar diante de Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então tem coisas que eu não consigo explicar, mas o Espírito Santo, ele traduz isso numa linguagem que chega até o Senhor. E daí Deus olha para mim com afeição de amor, porque tudo que eu não quero fazer, minha carne faz, mas o Espírito Santo, ele trabalha, ele opera para combater essa carne pecaminosa, para combater esse defeito que eu tenho, que eu, Paulinha, tenho, que você tem. Então o Espírito Santo, ele está ali dentro de nós, fazendo com que a nossa vida seja como um aroma suave que agrade ao Senhor. Então, quando Deus olha para nós, sim, ele enxerga algo que lhe agrada. Não por causa de quem nós somos, volto a repetir, mas por causa do que ele colocou em nós. Ele colocou o Espírito Santo em nós. Jesus veio e quando ele parte, ele fala assim: eu vou deixar para vocês um Consolador, o Espírito Santo. E ele ora pelos discípulos e o Espírito Santo vem e inunda a vida dos discípulos. Os discípulos são cheios. E a gente sempre foca muito no Espírito Santo como aquele que nos enche para a gente fazer prodígios e maravilhas. Mas entenda o Espírito Santo como além de um motor de poder, mas como um motor da graça. Ele dentro de nós é uma das razões para Deus nos amar. Porque se não fosse ele trabalhando em nós para nos tornar a imagem e semelhança de Cristo, para nos trazer, sabe, para nos resgatar de volta para nossa origem. Nossa origem é parecer com Jesus. Se não fosse o Espírito Santo trabalhando em nós, fazendo crescer em nós o fruto do seu Espírito, fazendo crescer em nós ainda mais amor pelo Senhor, amor pela sua palavra, nos tornando como o Senhor é, como Ele deseja que nós sejamos, o que seria de nós? Então, Deus me ama, eu sou amável, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Esse é o segundo ponto. E aí a gente vai caminhar para o terceiro e último ponto. E mais uma vez ele não é sobre quem nós somos. Que curioso. Isso foi tão forte e tão legal de descobrir. Porque isso liberta a gente de um montão de peso, sabe? Terceiro e último ponto é porque quando Deus olha para mim, ele me vê na eternidade e não como eu tô agora. O mundo, quando olha pra gente, ele lembra do nosso pior momento, né? Tipo assim, você acertou 99 vezes, errou uma. O mundo vai te avaliar por essa uma. Mas Jesus, ele não olha com a lente do mundo, sabe? Eu uso óculos. E é interessante. Quando eu tô sem, assim, olhando pra você diretamente, não. Mas quando eu tô na rua, que eu tô sem o óculos, o que acontece comigo? Eu tenho a sensação que o chão tá mais perto. Por causa do grau que eu preciso usar pra poder enxergar. Eu tenho astigmatismo. Então, eu tenho a sensação que eu diminuí. Beleza, eu já sou pequena, 1,56 m, de pura graça. Mas eu já sou baixinha, né? Mas quando eu tô sem um óculos, a sensação que eu tenho é que o chão tá muito mais perto. E quando eu coloco óculos, as coisas começam a ir para o lugar que deveriam estar. Eu começo a enxergar, não sei se isso já aconteceu com você, mas quando a gente não usa óculos e que faz o teste de visão e começa a usar óculos, a gente percebe que tinha coisa que a gente não enxergava bem antes e agora tá perfeito. É tipo assim, nossa, é sério? Eu não enxergava. Você achava que enxergava super bem. Mas quando você coloca o óculos, você fala, caramba, eu acho que agora eu enxergo. Deus, ele tem um óculos para olhar pra gente. Mas um óculos dele, trabalhado na graça dele. E quando ele olha, ele não nos vê como a gente vê, ele olha com a ótica da graça, com o óculos da graça. Então ele não vê o nosso status pecaminoso, nosso status falho, incompleto. Ele nos vê na plenitude dos tempos, ele nos vê na eternidade. Ele fala assim, caramba, esse meu filho hoje está passando por essa situação, esse meu filho hoje está nesse cenário, esse meu filho hoje está nesse caos, esse meu filho hoje está indo por um caminho que eu não gostaria, mas eu me enxergo ele na eternidade. Na eternidade ele será exatamente quem eu desejo que ele seja. No futuro ele será um ganhador de almas, no futuro ele será um pescador de homens, no futuro ele será alguém que anunciará a minha palavra, que impactará gerações, no futuro ele será alguém que quando orar vai curar pessoas, no futuro ele será alguém com a autoridade do Espírito Santo, no futuro ele será usado por mim para operar prodígios e maravilhas, no futuro ele será alguém com viés profético, no futuro ele será um evangelista, no futuro ele será um pastor, no futuro ele será um mestre e ensinará pessoas, no futuro ele vai refletir a imagem que eu tenho, no futuro ele vai ser como Jesus.
Então eu amo, porque eu não me enxergo no seu pior momento. Eu me enxergo na eternidade e eu sei o que eu tenho preparado para ele. É por isso que Deus nos ama. Uau! Que incrível, gente. E como eu falei, isso tira um peso gigante. Não só das costas, mas da nossa mente. Porque eu tenho estudado um pouco sobre isso e a gente vê que existem dois viés. É um assunto até meio difícil de entrar, mas vou tentar ser bem prática aqui. Existem dois viés de cristãos ou de evangélicos nos dias atuais. Um que fala que você não presta, que você não serve pra nada, que você é um lixão, pecador, o pior de todos, e que você tem que ter medo do inferno porque você não serve pra nada, e é isso. E daí traz um peso que você tem que, todo dia você acorda dizendo assim, eu não sigo, mas eu tô tentando, e você nunca alcança, e de fato a gente nunca vai alcançar, mas entende onde tu quer chegar? Traz um peso, um jugo, e normalmente quem traz esse tipo de palavra, você olha pra ele, você acha que essa pessoa já alcançou. Porque ela fala de um jeito pra você que parece que você é o cara incorreto, mas ele tá lá e ele tá perfeito, sabe? E é um peso no evangelho que nem o próprio Jesus deu. Jesus é um peso farisaico, sabe? Quando, naquele momento que querem jogar pedra em Maria Madalena, lembra desse momento? Jesus fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E daí todo mundo vai embora, os acusadores vão embora. Jesus, ele não tinha, ele poderia tirar a pedra, mas ele não atira, porque ele é amor. Então o evangelho de Cristo, Jesus, é um evangelho de amor. Ele nos confronta no nosso pecado, mas ele não lança na nossa cara que ele é perfeito, apesar dele ser. Ele não fica esfregando, não, você não presta, olha como eu sou perfeito, olha o que eu fiz por você e olha o que você está fazendo para mim. Jesus não faz isso. Jesus, muito pelo contrário, ele nos lembra, cara, você está fazendo isso, mas lembra, eu te amo. Lembra, eu morri por você, lembra, eu tô aqui, eu quero te ajudar. Essa é a pegada de Jesus. E daí, como eu falei, são dois lados, né? Um lado que fala assim, você é pecador demais. E o outro lado que fala assim, tudo é amor. Tudo é amor. Tudo é tranquilo, tudo tá maravilhoso. Você é incrível, você pode estar do jeito que quiser, fazer como quiser. E tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. É o que a gente chama de hipergraça. Então a gente tem o hiper pecador e o hiper abençoadão. E tudo isso é muito sobre a gente, sobre o que eu posso ou não fazer. Mas o evangelho não é sobre mim. A cruz foi por mim, mas não é sobre mim. A cruz, o sacrifício de Jesus foi por você, mas não é sobre você, é tudo sobre ele. Do início ao final da Bíblia, tudo aponta para o plano redentor, para o amor que Deus sentiu por mim, mesmo eu não merecendo, para o amor que Deus sentiu por você, mesmo você não merecendo. Então, não, eu não sou o pior dos seres humanos, eu sou o ser humano mais amado da face da terra, porque o Senhor me ama. E não, eu não posso fazer o que eu quiser porque eu sou amado. É porque eu sou amado que eu preciso amá-lo e retribuir esse amor. Então, esses extremos, eles dificultam que a gente enxergue o real motivo de sermos amados. Somos amados por quem Deus é. Somos amados, é a pessoa lá do lado dele, né? Que o faz nos amar. Somos amados por causa do que ele colocou em nós. Do que ele colocou em nós. Somos amados porque ele nos vê na eternidade e não apenas no agora. Então, você tem motivos para ser amado, mas eles não estão na tua capacidade, nas tuas obras, nem mesmo na tua fé. Acredita? Porque Jesus não morreu na cruz porque você já tinha fé, você nem existia quando isso aconteceu, sabe? Mas ainda assim ele morreu. Porque ele viu na eternidade, ele sabia que os anos iam passar, o evangelho ia chegar até você. E quando você ouvisse sobre o amor dele, você se encantaria e você o adoraria. E ele sempre quis ter esse relacionamento contigo. Uau! Nosso Deus é lindo. E eu acho muito pertinente essa mensagem agora para você nesse tempo, de verdade. Eu espero que ela crie raízes no teu coração. Que no dia que você se sentir no seu pior momento, você acha que não é digno de nada, você lembre, eu sou amado. Não por quem eu sou, mas por quem Deus é. Por causa do que Ele colocou em mim e por causa do lugar que eu vou chegar com a graça dEle. Deus te ama de montão. Tenha isso na sua mente, no seu coração e até o próximo vídeo.